A paz do Senhor, meus amados irmãos, minha amada irmã, uma boa tarde para você, tudo bem? Que Deus abençoe a sua tarde. Nós estamos aí começando aí Teologia em Família. Eu sou a Cláudia Santos. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Boa tarde também. E eu sou o Anderson Santos. Amém? E nós ficamos muito felizes por vocês estarem aí com a gente. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, o que comemoramos no dia 31 de outubro. Halloween, Reforma Protestante. Aniversário de casamento. Não é isso não, desculpa, irmão. Esse é outro tema. Mas fica com a gente, como a gente fala, compartilha, aproveita esse intervalozinho bem rapidinho, compartilha com alguém, participa com a gente, porque está começando agora o Teologia em Família. Paz do Senhor, amados, uma boa tarde aí para você que está assistindo a gente. Alguns podendo interagir, comentar, porque estão em casa, estão mais tranquilos. Outros nós sabemos que estão no serviço ou em algum lugar que não está dando, né, para comunicar. Alguns já falaram até que, olha, eu queria falar, mas o aparelho que eu utilizo, o dispositivo, não está muito legal para falar. Não tem problema, amados. Que Deus abençoe, que a graça, que a paz do Senhor esteja aí onde você estiver, podendo falar com a gente ou não. E que este dia, este Teologia em Família, seja uma grande bênção para a sua vida. Né? Nós pedimos sempre orientação e direção do Espírito Santo de Deus para cada tema. Para você que de repente não conhece, o Teologia em Família é um programa que traz temas atuais, temas de dúvida de todo mundo, do dia a dia, coisas comuns, né, do nosso cotidiano. E nós queremos esclarecer à luz da palavra de Deus, né, pastor? Com certeza. Então é importante que você esteja conosco aí. Eu sei que o horário talvez para alguns não está disponível, mas você pode assistir, fica sempre no canal aí, né, Cláudia? Isso. E é muito bom tê-los conosco. Já tem gente chegando aí, né, Já, queria cumprimentar a nossa irmã Elaine Xavier. A paz do Senhor, minha amada, está sempre com a gente. Que Deus abençoe aí, irmã e toda a sua família. Estão distantes fisicamente, mas estão pertinho da gente, no coração, né? E essa comunhão que o Espírito Santo traz é boa demais. A Érica Ferreira, Deus abençoe a Érica. A paz do Senhor também para você, Rony, toda a família, que eu creio que daqui a pouco, logo mais, tem mais gente entrando aí também da família. Que Deus abençoe, amados. E hoje, como eu falei no início, vamos estar falando de um tema importantíssimo para nós cristãos. 31 de outubro, o que a gente comemora? O que você comemora? O que seus filhos comemoram? O que sua família comemora? Halloween ou a Reforma Protestante? Boa pergunta, né, pastor? Essa é a questão que, na verdade, Cláudio, são algumas datas que para alguns passa totalmente desapercebidos. Sim, né? Como um dia comum, né? Como um dia comum, para outros há toda uma temática, né? Uma temática. E o que a gente tem, na verdade, é a falta de informação. Eu penso assim que a falta de informação de ambos os lados, né? Alguém nem sabe, nem imagina o que é reforma. E talvez se não fosse a reforma, nós não estaríamos aqui. Né? É tão importante. Da forma que nós estamos, né? Na nossa nação. Com entendimento, com a Bíblia, uma tradução da Bíblia, né? No Irmãos, hoje você tem um exemplar, não, né? A gente tem várias Bíblias em casa, várias traduções. Hoje, né? E a gente não sabe, né, todo o processo, a importância da reforma em tudo isso. Com questões também, às vezes a gente traz para dentro da nossa casa algumas atividades que a gente entende simplesmente como cultural. Não, é só mais uma festinha também. Faz parte. Do currículo da escola, então eu acho que né? nós estamos cumprindo nosso papel aqui, é levar informação, né? E uma informação à luz da palavra de Deus, que esse é o nosso projeto aqui. Tem mais gente aqui. A Érica falou, depois de semana sem acompanhar, estou muito feliz em poder assistir hoje. A gente também. Saudade. É que sempre tem um representante da família de vocês, mas é bom, é muito bom quando estão todos, né? A gente fica muito feliz, mas saudades também. A irmã Daniela Vasconcelos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você também, é um prazer ter você aí com a gente. Minha irmã Alessandra, o Marcos, a Beli, que estão sempre acompanhando, boa tarde, a paz do Senhor. E ela colocou aqui, a Beli, né, que é minha sobrinha,
falou que na escola dela comemora o Dia da Paz. Achei bem legal. Bacana também, né? Interessante. Eu acho que vai também de a gente ser criativo, né? Já que a gente sabe que tem esse envolvimento aí, né? Todo dessa cultura americana, a gente tem que tentar articular, né? De algumas formas. E tem algumas escolas que realmente têm aproveitado e trazido para um contexto importante também, né? Legal esse do Dia da Paz também. E, amados, compartilha com alguém, né? É muito importante. Muitas vezes, se nós fizéssemos uma pergunta assim hoje, qual que é a data comemorada em 31 de outubro que tem importância para a igreja cristã? Talvez, sei lá, uma porcentagem muito pequena, talvez você saberia responder. Só que é um tema, como o Anderson falou, já de suma importância para a igreja. A gente hoje tem um exemplar da Bíblia na mão, a gente conhece a Bíblia, tem, né, essa possibilidade dessas traduções e todas. Hoje chega tão fácil para a gente, hoje você pede ali pela internet, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte já está chegando para você. Mas a gente não sabe toda a história, né? Ou sabe, de repente, precisa relembrar toda a história. E é por isso que nós queremos falar hoje sobre a Reforma Protestante e também sobre esse tema, que é o Halloween. Hoje, você que é mãe, você que é pai, que tem uma criança, um tio, a gente sabe o quanto o mundo hoje está influenciando os nossos filhos. E esse tema, antigamente, só mais incorporado pelas escolas de inglês. Escolas de idiomas tinham essa tradição. Exato, né? que na verdade era de cultura isso. Eles queriam, forte, né? Como eles querem, né, através do ensino da língua, também trazer a cultura. Então você via sempre nessa época, era somente nas portas das escolas de inglês. Você via lá abóbora, né? Você via escrito Halloween, tinha os morceguinhos e tudo mais, mas era somente lá. Nunca veio, né, para as escolas de ensino padrão. E hoje a gente já vê que na verdade já está tomando tudo. Né? Na verdade entrou dentro do nosso calendário também, né, do nosso currículo ainda como um contexto cultural. O calendário escolar ele já coloca como algo para ser comemorado. Né, faz a festa, as crianças vão com fantasias e se fantasia. Eu queria começar pensando, Cláudio, já te atropelando, né? Mas e aí? Perguntar para os irmãos, antes da gente expor, fazer uma exposição, perguntar, né? E aí, o que você acha? De boa, seu filho pode participar do Halloween, não tem problema nenhum? Você acha que é tranquilo, é só doces ou travessuras, né? Gostosuras ou travessuras, Queria saudar a Cássia. Paz do Senhor, Cássia. Deus abençoe a Cássia, o Daniel, a Axa, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E como o Anderson falou, hoje nas escolas, cada um adota um padrão. Né? A gente sabe que hoje no Brasil, pelo menos por enquanto, não é um feriado, mas nos Estados Unidos é um feriado. Né? Então, por isso que ele vem tão forte. Nos Estados Unidos, amados, ele só perde para o Natal. Ele já ultrapassou o Dia dos Namorados, em vendas de chocolates e doces, Dia de Ação de Graças, até o Dia de Ação de Graças, amados. O Halloween está muito maior, porque eles fazem a decoração, assim como no Natal, só que um pouquinho menos, né, mas bem próximo. Eles fazem a decoração das casas no estilo ali meio de terror. Empresas são contratadas, né, para fazer toda essa parte decorativa. Exatamente. Né? Tem todo esse critério que a gente vê da melhor casa, da casa mais bonita, também não é só para o Natal. No Halloween eles também adotam isso. As pessoas vão andando de carro pelas ruas fora, né, as crianças que vão pedindo gostosuras ou travessuras, vão para olhar a decoração das casas, porque a maioria das casas adota esse critério da decoração, porque é um feriado e que, assim, eles gostam muito, e a gente vai tentar entender o porquê. E aí, amados, vocês podem falar aí com a gente, tá? O que você acha? Por exemplo, se na escola do seu filho falar, olha, amanhã vocês venham, tragam seu filho fantasiado aí de alguma coisa. Traz a sua filha de bruxinha, traz o seu filho fantasma, de caveira, de morte, né? De morte. Tá muito em alta aqueles desenhos daquelas caveiras mexicanas, né? Também, exatamente. Então essa aqui também tem um contexto dessa celebração dos mortos, não é isso? Então, e aí, né? Será que tem problema? Eu não estou fazendo a bruxaria. Meu filho só está indo fantasiado. Há algum problema nisso? Ele só está vestido de diabinho, mas não tem nada a ver, não. A Kézia está aqui, ó, presente, ó, mais uma da família.
São 3 já agora. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Para quem não sabe, a Érica, a Cássia e a Kézia são da mesma família. Aí, e o Esdras também. Não, então é que ele não entrou ainda por esse momento, não. É daqui a pouco tá aí. E normalmente, junto com ele, já tem mais pessoas da família, estão sempre aí com a gente. E é muito bom ter cada um de vocês, amados. Cada um de vocês é muito importante entrar. E eu tenho certeza que vocês que são canal de Deus. E que essa palavra que hoje aqui o Senhor vai trazer ao nosso coração, vai usar vocês para levar, seja para a família de vocês, ou no contexto de vocês mesmos, no ambiente de vocês, eu creio que vai ser bênção. Ana Paula também está aqui com a gente. A paz do Senhor, Ana Paula. Deus abençoe, viu, Paula? A irmã Sandra Vieira, a paz do Senhor, amada. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. E aí, amados, é certo, é errado? Não, só está brincando. Eu vou participar, vai ter uma noite do terror na escola do meu filho. E por conta do Halloween. E aí? Deve participar? Pode participar? Tem algum problema em participar? Então, a irmã Elaine está colocando aqui, né? Aqui na Itália também eles gostam bastante desse dia do Halloween. É bem interessante porque espalhou para o mundo, né? Lógico que a gente vai falar um pouquinho disso, mas essa cultura ela realmente está espalhada por todo mundo. Então a irmã Elaine está lá na Itália, está compartilhando, dizendo que lá é bem forte. O que a gente queria deixar aqui, né, Cláudio? A gente não está aqui querendo ser radical com ninguém, não. A gente só está abrindo uma enquete aqui. E à luz das escrituras... É o Teologia em Família. É o Teologia em Família. A gente vai bater um bate-papo em família. E eu respeito a sua opinião, nós respeitamos a sua opinião, assim como você tem todo o direito, se quiser. A Constituição lhe permite isso, discordar da gente, tá bom, irmão? A Constituição te dá esse direito como cidadão que você te dá esse direito de discordar da gente, tá bom? Eu queria mandar também a paz para a irmã Aline Oliveira, que Deus abençoe. Né? Colocou aqui bênção, Deus abençoe. E aí, o que você acha, irmão? Tem problema? É tranquilo? É suave? Não tem problema algum? Talvez a gente já mandou, né? Os irmãos falaram assim, nossa, eu gosto muito desse dia, porque eu pego essa data aí e de certa forma, eu gosto de enfeitar os meus filhos, né? Adornar. Eu acho que ele fica tão bonitinho de vampirinho, né, Cláudio? Então, amados, às vezes até um pouco tentador no seguinte aspecto. Poxa, todos os amiguinhos do meu filho vão para a escola assim, eles não vão fazer nenhuma maldade, não estão fazendo o ato em si, né? Que isso daí, na verdade, eu acho que pega para várias festas pagãs, né? Mas eu não vou falar de todas, a gente vai falar apenas dessa hoje. Né? Mas eu acho que dá para abrir aí pé para várias outras coisas, né? Que são festas pagãs e que muitas vezes já estão inseridas, como foi dito, no nosso calendário, né? Mas agora, com relação ao participar, é o que a gente vai falar hoje. Como o Anderson falou, amados, a gente não quer atacar ninguém, a gente está aqui para instruir, porque a gente entende que muitas vezes a gente participa por não conhecer, não saber o que está por trás, não saber a história que vem falando, né? A história que vem, o conteúdo que vem carregando, né? Essa história vem carregada do quê? Né? Então a gente vai tentar esclarecer isso. Queria também saudar aqui Mansara Garcia, colocou amo vocês. Amém, a gente também te ama, amada. Deus abençoe, viu? Prazer tê-la conosco. Tem um detalhe interessante, Cláudio, que dentro da... Lógico, eu não vou trazer muita informação acerca disso, é algo que a gente ouve à medida que a gente vai pesquisando, vai lendo alguma coisa, que por conta isso entrar, né, na cultura, né, das nossas escolas, né, houve já um projeto de lei para nessa data votar como o dia do Saci, que é para trazer uma coisa mais cultural, nacional, né? Folclore brasileiro. Isso, nós somos meio americanizados, isso é fato, nós somos americanizados. Irmão, você já percebeu que a gente é tão americanizado que às vezes até nos hinos que a gente está cantando a gente fala aleluia, né? Você percebeu que o nosso aleluia sai aleluia, ai, né? Senhor. Não é? Mas olha, as nossas palavras hoje, né? Feedback, eu vou dar um feedback. Então, assim, a gente não usa mais o coach, né? A gente fala o coach. Você não fala o treinador, né? Você fala o coach. Mas a igreja, agora é church, né? Nós somos church, irmãos. Então, você está aqui no Teologia Church, né? Ai, amados, mas você vê como que a influência... Não é zombaria não, tá, irmão? A gente só está mostrando a influência, né? Ó, Lari Ramos, a paz, Lari. Tudo bem com você? Abençoe. Boa tarde também, que Deus abençoe.
Mas, amados, a influência americana, hoje até que está um pouquinho mais em baixa, mas ela sempre foi muito grande e atuante no Brasil, mas você vê que a irmã Elaine colocou também em outros países, a Itália e outros países também. Porque a América sempre foi exportadora de cultura, né? Na música. Embora que hoje a gente até comentou, né? Coreia, a China então, o Japão tá, né, fazendo as esse bandas, pedaço, agora tá tudo exatamente. Mamãe Marlene, a paz, Senhor amada, Deus abençoe. Tivemos com o irmão Carlos, hein? Sim, sentimos sua falta. A próxima vai junto, tá bom? Que Deus abençoe. Ó, o irmão Carlos aqui também. Olha aí, chegou. Prazer em rever, né? Exatamente. Ó, tomamos aquele café. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o irmão Carlos, ele esteve conosco lá no polo presencial. Ele já foi aluno, terminou o curso. E nessa semana estava lá, né? Fez uma surpresa boa para nós, né? Foi lá. E você que nos assiste, uma hora que você quiser ir assistir uma aula lá, entra lá, vai conhecer a gente pessoalmente e dar um abraço, né? Isso mesmo. Tomar um café junto, tá bom? E como eu não falei hoje, né? Esse programa a gente faz, é uma realização do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, onde o foco é a transformação de vidas realmente pela palavra. Você que deseja fazer teologia, não achou um lugar sério, um lugar que, poxa, eu não quero esfriar, estou tão bem com Deus, mas eu queria aprender um pouco mais. Creio que você achou o lugar certo, amado. O Instituto Ministrando para Transformar Vidas tem um foco com a palavra séria, não fantasiosa, é a palavra como ela é, sem desprezar os dons do Espírito, um conteúdo assim, uma bênção, né? Como a gente falou, a gente estava lá na terça-feira, o próprio irmão Carlos estava lá com a gente novamente, já foi aluno, creio que cresceu muito na graça e no conhecimento. Então, se você deseja fazer com a gente, fala com a gente, tem os telefones aí, depois você pode falar. Tem o curso totalmente à distância, para aquele que não tem tempo, não tem condições de estar num polo. Tem a condição de você fazer na sua casa, no conforto da sua casa, o horário que você bem desejar. A gente envia as videoaulas, tem o plantão Tira Dúvida, o material didático vai para a sua casa também. Aquele que quer fazer presencial, tem o semipresencial, que ele é um mesclado. Uma semana tem aula presencial e na outra semana é um envio de videoaula. Então tenho certeza que vai ter a forma certa aí que vai se adequar à sua necessidade, em nome de Jesus. E como o Anderson falou, se você de repente estiver perto de algum dos nossos polos, entre em contato e vai lá fazer uma visita, assistir uma aula sem compromisso, para você ver como é que é a didática de aula. Mas tenho certeza que você vai gostar muito, que é uma bênção, graças a Deus. Né, Anderson, então continuando falando, né, para você que entrou agora, a gente está falando sobre o que comemorarmos no dia 31 de outubro, Halloween ou Reforma Protestante. Né, muitos nem sabiam que 31 de outubro a gente comemorava a Reforma Protestante, mas o Halloween é muito gritante, né? As vendas, o comércio, tudo está muito voltado para isso. Na verdade, a gente tem até um texto, né, de Coríntios, não sei se você ia ler ou não, mas a gente chegou a conversar sobre ele, aquela ideia, né, de que tudo me é lícito, né, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Eu acho que acontece muito, e eu já falei isso em aula, em outros temas a gente conversando, a informação ela é poder, né, o conhecimento ele é poder. Quem detém um conhecimento detém um poder. Muitas coisas, Cláudia, a gente não prova e não desfruta porque não tinha um conhecimento. Inclusive de direitos, né? Os irmãos que estão nos assistindo sabem que às vezes você está pagando por algo e alguém vem assim e fala assim, não, mas você não precisa pagar por isso. Isso é um direito ele assegurado e tal, e toda essa questão. E da mesma sorte, a gente participa de coisas ou deixa de participar porque não tem um conhecimento. E aí, abrindo o nosso leque aqui, num contexto teológico, tem muita coisa que nós, como cristãos, nunca desfrutamos porque a gente ouviu do outro que falou do outro, que falou do outro. Não, isso é pecado. E nunca foi procurar saber a fundo, né? Isso é pecado. Cara, mas, nossa, sério? Isso é pecado? Mas e a Bíblia nunca disse que era pecado. Em contrapartida, tem situações que a gente que caiu no nosso natural, né? Que caiu no nosso... Ah, não pega nada não. E aí quando você busca o conhecimento, por trás disso está cheio de simbolismo, cheio de circunstâncias que às vezes não convém e você não entende o porquê que isso não vai ser legal e não vai ser bom. Então eu acho que entrar nessas questões tanto da reforma como do Halloween, claro, a gente não está fechando
a data do dia 31 nesses dois eventos, né? Teve irmão que faz aniversário no dia 31. Fala, eu comemoro meu né? aniversário. O outro falou assim, poxa, eu casei no dia 31, né? Eu falei assim, cara, porque a gente tem uma cultura na nossa nação hoje que é conhecida como Dia das Bruxas, né? Exato, E, amados, é interessante que o Anderson citou, justamente nesse versículo também queria me apegar, tudo me é lícito, né, que está em Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Queria me apegar a essa palavra convém, né, falar da conveniência, porque tudo me é lícito, eu posso fazer de todas as coisas, mas será que tudo me convém? A palavra diz que nem tudo me convém. Então a gente faz o quê? Para saber o que convém e o que não convém, a gente faz uma análise, que é justamente isso que o Anderson está dizendo. Não é pelas falácias, porque muitas vezes a gente ouve pessoas falou, foi fulano que falou que ouviu de ciclano e ninguém sabe de fato o que é real e o que é só uma falácia, né, que veio de alguém, uma especulação. E é por isso que a gente vai falar hoje dessa festa do Halloween, que Hallow é um termo antigo para santo, e Eve, né, que é, para completar o termo, é véspera. Então era véspera do dia santo. Isso já no contexto americano. Mas essa festa, ela não é americana. Ela já vem, se você for falar assim da história dessa festa, ela já vem de uma cultura europeia, Sim. que era dos celtas, onde eles, né, no século XVIII, o que eles faziam? Esse dia 31 de outubro, né, que era o dia 31 de outubro, que era comemorado aí, Samhain, eu não sei falar direito, mas depois vocês podem procurar. Samhain. Era justamente o final do verão. Mas o que era precisamente? O término do outono para o início do inverno. Então, que era uma época mais escura também, então, mais eles fria, diziam? Né? Era a época da morte. Por que morte? Porque as folhas das árvores já tinham caído, os dias, a parte onde tinha o sol era mais curto, então já tinha esse negócio do dia morto e era o início das colheitas, onde terminava os plantios e tudo, e já começava o inverno. Então eles começavam a recolher, já fazer as colheitas, finalizava ali as colheitas, já começava esse dia um pouquinho parecendo mais sombrio. E aí eles comemoravam, eles diziam que nessa época, 31 de outubro, esse dia que era um dia como se fosse de morte, eles diziam que era onde todas as pessoas que tinham morrido naquele período de um ano, do ano anterior até aquele ano, era onde eles teriam a possibilidade de se libertar e entrar nas casas e tomar os espíritos das pessoas e fazer uma grande bagunça. E também, já outras, né, a gente tem vários contextos, né, dizendo, e outros diziam que é porque eles não queriam que esses espíritos viessem tomar suas colheitas, não viessem fazer bagunça, que tinha uma crença de que eles vinham para pegar aquilo que eles tinham colhido, porque era época de inverno, então eles tinham guardado comida para de estocar. Então eles diziam o seguinte, eles falavam, então vamos fazer uma festa em homenagem ao Rei dos Mortos. E aí eles faziam um banquete, faziam mesas assim lindas, eles colocavam inclusive essas abóboras com... Na verdade não era... Alguns dizem que já eram abóboras, outros dizem que era nabos, enfim. É que o abóbora é mais na cultura americana. Né? Então assim, só foi modificando algumas coisas. E aí o que acontecia nessa festa? Eles faziam grandes mesas que diziam que era justamente para esses mortos cearem ali e não bagunçar nada da colheita. Era uma espécie de uma oferenda, e né? Era, na verdade, amados. Então você vê que vai se tornando um ritualismo maligno, porque ali é um culto para os mortos, era para o Rei dos Mortos, para todos os mortos, eles faziam o culto, era uma oferenda. Ninguém tocava nas coisas dessa mesa, né? E aos poucos, isso aí porque logo na sequência, a própria Igreja Católica, quando ela viu, né, isso mais para frente, quando a Igreja Católica viu a repercussão, né, que teve essa festa dos celtas, então eles pegaram, porque já tinha o dia de Todos os Santos, né? Então eles pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos transportar, fazer essa festa ser no dia de Todos os Santos, né, ser um dia antes, o dia de Todos os Santos, para trazer um vínculo para a igreja. E hoje, até hoje, nos Estados Unidos, em alguns lugares, é 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que é o dia de finados. É toda uma junção desse... E na verdade, Cláudio, os irmãos estão nos assistindo, até me permita falar, quem estudou a história da igreja, né, se não estudou, né, entra em contato conosco que você vai ter a oportunidade de fazer. Quando você tem essa transição, né, que a gente fala que é
a igreja ela se torna a igreja romana, né? Quando ela tem esse contexto da igreja romana, e mais conhecido como a igreja da Idade Média, a proposta da igreja da Idade Média, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, o que você tem? Você tem a ideia de cristianização. Então, Cláudio, quando você começa a cristianizar o povo, e isso é muito comum, e isso vai ser um dos fatores, viu, Cláudio, fundamentais para a reforma, que a igreja começa a fazer? Para atender a todos, para agregar a todos, ela pega as festas que são consideradas festas pagãs e você dá uma nova roupagem, você faz uma releitura dessa festa e aí você introduz, né, práticas de adorações e ritos considerados cristãos, mas essas festas, na verdade, elas têm uma raiz pagã. Então, dentro de tudo isso que você já explicou, a ideia não era nem, né, gostosuras e travessuras. Eles iam, né, fantasiados e não eram de monstros. Eles pediam, né? Eles iam nas casas, essas crianças, até de anjos, que era justamente para fazer o oposto. Eles iam fantasiados e iam nas casas pedindo as prendas para fazer essa oferenda, essa mesa, que era para justamente... E faziam orações pelos mortos. Exato. Né? Então, assim, a gente já vê que tem todo... as coisas parecem que só vai crescendo. Começa de um dia de colheita, que eles começam já colocando isso, mas vai acabar com a nossa colheita. E as crianças que iam nas casas, elas iam cantando, iam recitando poemas, trazendo alguma coisa, mas tudo em culto do Dia dos Mortos. Né? Como o Anderson disse, para cristianizar, a Igreja Católica transportou... Que era uma prática comum, né, da Igreja Católica da Idade Média, principalmente, o culto aos mortos. Isso, né? Já tinha... As indulgências pelos mortos, então tudo isso já era comum. Então, até essas fogueiras, que é também tradição, era justamente para queimar o joio. Depois eles começaram a dizer que tinha a ver com as almas cristãs no purgatório... E começou várias coisas. Só que aí nisso começou a se colocar bruxaria. No dia de Halloween também eles aproveitavam, se colocou uma característica que era dia de prever o futuro. Por exemplo, eu quero saber com quem eu vou me casar. Era o dia de você fazer isso. Aí tinha o dia de prever o futuro. Então você vê que muitas coisas foram se agregando e todas elas negativas, totalmente contrárias à palavra do Senhor. É porque, na verdade, irmãos, se agrega os elementos místicos. Então, é um dia onde, por exemplo, as religiões que estão ligadas ao misticismo, à bruxaria, que tem muito na sua base a origem celta, né, dos misticismos celta, então eles entendem que nesse contexto, nesse dia, nessa data, é um dia que abre portais, né? Portais são abertos, onde você consegue ter acesso a esses espíritos, e aí, por isso que a Cláudia disse, você vai tendo muita variação, tá? Então você vai tendo variações. Então a ideia de você até deixar a casa, né, assustadoras, é para que os espíritos não que estavam desencarnados, né, Cláudia, eles não voltassem para dentro da casa. Então, as tochas acesas, essas caricaturas na abóbora, que poderia ser um outro vegetal também, tudo isso era para espantar. E aí depois começou essa tradição, em vez de se vestirem de anjos, já começou com uma coisa mais negativa. Então tudo isso eles diziam que era para espantar esses maus espíritos. E isso, assim, a princípio, tudo fora da América. Né? Isso tudo fora da América. Mas, por volta de 1845, o que aconteceu? Houve uma grande fome na Irlanda. Então pessoas saíram da Irlanda e foram para a América. E junto com isso carregaram o quê? A tradição. Sim, que é comum, né? Que normalmente acontece isso mesmo. E foi onde começou. Só que assim, quando você leva para um outro país, normalmente você pega aquela tradição. Cultura local, você, né? exatamente. A tradição local. Algumas coisas são... E foi justamente essas mudanças que foram acontecendo. E entra Hollywood, né, Glau? Né? Não te cortando, dando um passo na história. Aí, irmão, tudo que entra Hollywood na parada, a coisa vai tomando, né, Cláudio, uma força. E outra, que nem hoje nos Estados Unidos, a gente vê que eles colocam muito o milho. Mas por quê? Porque era uma tradição deles, era o que eles tinham muito. Então falava da colheita. Qual que é a colheita americana? O milho. Então já se colocava também essa figura. Então tudo você vai trazendo, né? E o Brasil acaba trazendo, que nem o Halloween, é Dia das Bruxas. Já é um outro contexto mais nacional, né? Exatamente. E aí, figurando, né, para aquilo que a gente, né, trazendo, na verdade, para aquilo que a gente falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
né? Só pelo nome, no nosso parecer, falando da palavra, né? De conveniência, o que convém e o que não convém. Para a gente saber o que convém ou não convém, como a gente falou, a gente faz uma reflexão. Só pelo nome, o que é comemorado? Dia das Bruxas. Será que como cristãos, só por esse nome, caberia nós estarmos comemorando esse mesmo dia? Né? Será que como cristãos, porque não seria contrário a tudo aquilo que a gente prega? Cláudio, antes de eu responder, eu queria mandar a Lari Ramos, a irmã Josi, que está lá no Rio de Janeiro. Eu achei que era outra Lari, mas a paz do Senhor também, Deus saudade. Abençoe, glória irmã. A Deus. Irmã, está fazendo uma obra lá no Rio, estamos com saudade, né? A irmã Adriana Leandro, né? Glória que Deus abençoe. Senhor, a irmã Maria amada. Aparecida também. Outros irmãos que entraram conosco aí no YouTube, que está também pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês. É um prazer. Né? Nós estamos falando hoje um pouquinho, e aí? É normal? É tranquilo? Os nossos filhos participarem do Halloween, nós mesmos? Pô, vamos fazer um Halloween lá na igreja. Vamos fazer um Halloween lá na igreja. Pô, legal, vamos reunir os jovens, vamos fazer um Halloween, né? Você vai vir fantasiado do quê? Misericórdia, né? de Senhor, do que você vai vir fantasiado? Aí a Cláudia trabalhou toda essa questão. E eu queria fazer um contraponto aqui, Cláudio. Você trouxe toda essa narrativa aí histórica, né? Isso é muito importante. Eu disse para vocês que a ideia é o conhecimento, né, Cláudio? A gente precisa... Isso. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é as Escrituras que nos falam isso. Mas é tão bonitinho, Cláudio, meu contraponto aqui. É tão bonitinho a gente fantasiar os nossos filhos, né? E adornar eles. Não é legal? Será que para eles não é uma coisa legal? Ou a gente, sei lá, poderia introduzir uma outra coisa? Porque... É tão complicado. A gente, na verdade, amados, eu acho tão complicado isso, porque a gente está tornando cada dia mais comuns para eles essa coisa do terror, que nem a gente coloca a fantasia do nosso filho como se ele tivesse todo ensanguentado, como se ele tivesse com corte no rosto. Então a gente vai deixando eles familiarizados com essas coisas. Com aquilo que é maldade, das do trevas, terror, né? Das mesmo, trevas, exatamente. Né? Das trevas. E deixa eu acho que eu vou mexer um pouquinho mais essa massa nossa aí. Cláudio, mas é muito comum também nessas épocas. Eu não é da minha época, eu não sei se é da sua, não é da minha época, aqueles filmes que passava Noite do Terror, não é? Como Sexta-feira 13. E até os parques, né? Fred Krueger, né? Krueger. Não é da minha época, eu já sou mais moderno. Mas assim, eu nunca assisti essas coisas, então... Os filmes que a gente vê, assim, esses mais, né? Que a gente vê não, né? Que tá mais popular, mas eu não sei se algum dos irmãos está nos assistindo, é dessa época, Sexta-feira 13, né? O Massacre da Serra Elétrica. Deus que me livre. E tudo isso aí tá ligado um pouquinho a essa ideia cultural, né? Do Halloween. Nossa, vamos assistir e tal, é o Halloween, assistir filme de terror. Eu acho que a gente podia até abrir o leque para isso. É normal? É de boa? É tranquilo? Então, a gente precisa entender que este dia 31 de outubro, amados, hoje, falando com conhecimento de dados, é um dia que as pessoas elas assistem muito, você vê que há aumento disso. Só que também, em contrapartida, há muitos trabalhos de bruxaria, onde envolvem até mesmo sacrifício humano. Então, assim, olha quantas coisas estão envolvidas, né? Porque a pessoa vai ter um dia temático, vamos nos reunir para assistir um filme. Mas não é simplesmente ali, né? Porque quando a gente se reúne para adorar a Deus, por exemplo, vamos reunir para a gente louvar? Olha a diferença. Vamos reunir para a gente louvar? Vamos pegar um violão, vamos começar a cantar uns hinos? Aí, de repente, não, vamos nos reunir para assistir um filme de terror. Né? Quem que vai estar nesse ambiente? Né? Quando eu me reúno para cantar um hino de louvor, ou seja, para assistir um filme mesmo, que seja evangélico, ou que seja como que esse ambiente está, né? Quem está presente nesse ambiente? Então, essa parte, o irmão Carlos até citou Cine Mistério. Olha, isso aí é... Ai, né? Senhor. E na verdade, Cláudia, não sei se prendeu ao verso, que essa é a nossa proposta, né? Conveniência, né? O que está envolvido, né? Como você falou, o que está envolvido tudo isso? E na verdade, eu fiz o contraponto, é óbvio, né? A gente acha bonitinho, né? As nossas crianças e toda essa questão, mas eu percebo uma coisa hoje nos nossos dias, e os irmãos estão assistindo, tem toda a liberdade de falar.
é essa ideia assim de que hoje parece que aquilo que é mal nos atrai, né? Atrai a criançada, aquela coisa das trevas. Então, eu sempre cito isso em sala de aula. A gente tem 2 meninas, né? E um menino, 2 meninas. E você sempre teve esse lado da princesa, da Barbie, né? E só que hoje a gente percebe que as bonequinhas são, como que é? Monster meio High. Macabras, elas não né? dormem numa casinha de princesa, elas dormem no cemitério. Um caixão, né? É um caixão. Deus que me livre, não, amados. Isso a gente não pode... é essa época. Sim, amados, a gente tem muitas mudanças, a gente entende. Só que tem coisas, amados, que não dá para engolir. Né? O que você vai levar? Né? Onde vai chegar? Onde vai ser o final disso? Porque eles estão se familiarizando com aquilo que não é para se familiarizar. Né? Eles estão se acostumando com coisas assim muito ruins. Eu fico vendo, né, a gente já falou de séries que estão acontecendo, então eles estão se familiarizando com a violência. Então, para eles, amanhã o matar vai ser uma coisa tranquila, não vai ter a valorização da vida. Né? Então, tudo, na verdade, é uma plataforma, uma preparação para coisas, né, que eles já vão estar tranquilos. Para eles não vai... Porque assim, se eu chegar de imediato, mostrar uma coisa muito feia, vai alarmar. Mas se eu for sutil e gradativo, não vai te trazer nenhum temor, vai ser uma coisa do comum e cada vez isso vai crescendo. E foi justamente o que aconteceu nessa festa, né, falando historicamente, quando veio para os Estados Unidos, ganhou a forma dos Estados Unidos, ganhou a cultura dos Estados Unidos, todas as representações da cor de laranja com preto, as brincadeiras, tinha época que eram até muito violentas, só que eles transformaram e começaram sempre adaptando e tal. Só que, amados, de fato, é um dia que é assim, é o dia dos mortos. Tanto que depois, logo na sequência, você vê, né, que tem o dia de finados nosso, cada país tem de uma forma, mas é tudo interligado. Tá, amados? Então vamos tomar cuidado com isso. Mas ela não vai estar fazendo bruxaria. Só que o dia comemorado, a comemoração é essa. E traz, e eu aqui eu não quero entrar nesse mérito, porque até, Cláudio, dentro de um contexto cristão, divide as opiniões. Né? Mas nós temos pessoas que, na verdade, entendem que é um dia de portais abertos mesmo. Sim. No mundo espiritual, como você já citou, sacrifícios, oferendas, e desde animais, inclusive até sacrifícios humanos. Sim. E eu queria aqui até dar uma nota aqui de rodapé, Cláudio, que infelizmente, muito dos desaparecimentos das nossas crianças, né, dentro da nossa cultura, tem a ver com rituais, com o ocultismo. Tem a ver com o ocultismo. E isso é muito sério. Então, por que a gente precisa estar atento a isso? Romanos, eu queria ler um texto aqui, Cláudio. Romanos 13, verso 11 e 12 diz assim, fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo faz um contraste entre aquilo que é das trevas e aquilo que é da luz. Então, assim, o que nós podemos ver dentro desse contexto, Cláudio? É algo que está ligado às trevas em si, né? A rituais, mortos e toda essa questão. E, biblicamente, isso é condenado. Biblicamente, não culto aos mortos, culto aos mortos, invocação aos mortos, consulta aos mortos, toda essa questão, biblicamente, era proibido. Se você olhar isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Cláudio, isso era digno de punição com morte, apedrejamento. Exatamente. Né? Na Antiga Aliança. Então, assim, se dentro das Escrituras é uma prática condenável, ainda que, entre aspas, para alguns seja simplesmente, a gente não faz com esse teor, mas você evoca esse princípio, né? Esse princípio. É meio que uma legalidade que se abriu, né? Você está, né, fazendo a favor. E uma outra coisa também que eu acho interessante, que eu acho que vale ressaltar, a palavra diz, ide fazeis discípulos, ou seja, né, trazendo para o original, como você sempre diz, andando, né, no meu dia a dia, no que eu estou fazendo, indo para a escola, para a faculdade. É o indo, né? O indo, onde eu estiver fazer. Dele é o indo, isso, né? Indo, eu devo fazer discípulos. Ou seja, vai ser sempre com o que eu falo, ou muitas das vezes vai ser com o que eu faço. Eu acredito que na grande maioria das vezes, com o que eu faço.
tem pessoas que você nem imagina, mas está te observando. E ele está pensando, poxa, eu quero ser um cristão para ser como ele. E de repente, daqui a pouco, sai da sua casa uma pessoa vestidinha ali, como se fosse um vampiro, ou como se fosse um diabo, como se fosse... Aí, de repente, a pessoa, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Porque um dia, né, de repente, toda a sua vida você está pregando algo, mas em um dia específico você pregou outra coisa. Porque a nossa vida prega algo. E o que está pregando a nossa vida? Que nós, como os cristãos, seja a palavra de Deus 365 dias no ano, e no bissexto 366 todos os dias da nossa vida, né? Que seja uma pregação do Evangelho. E eu acho que, como nós já falamos em outras questões, né, a gente não tem duas vidas, né? Não tem como separar o santo do secular. É a Cláudia que vai para a escola, da Cláudia que vai para a igreja, da Cláudia que vai para o mercado. Não existe a Cláudia secular e a Cláudia santa. A Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. E a ideia de santo, e aqui fugindo totalmente de uma religiosidade, já demos um tema sobre isso, mas é a ideia do separado. Separado do quê? De tudo aquilo que a palavra de Deus não compactua com a palavra de Deus, de uma boa interpretação bíblica, não de uma arrogância religiosa. Não é essa a nossa proposta. Então, Cláudio, eu penso que dentro desse contexto, e aí eu quero falar um pouquinho dessa ideia da... Por que isso vem com muita força, até mesmo dentro de um contexto cristão? Foi aquilo que você falou. A ideia da igreja cristianizar, ela deixa de lado princípios da palavra, princípios inegociáveis da palavra, e acaba fazendo o quê? Eu deixo a palavra de lado e faço essa nova leitura, uma releitura, né? É uma nova roupagem, e atribuo isso como também uma festa, de certa forma, cristã. Esse é o problema. Qual foi o problema da igreja da Idade Média? Não estou falando aqui de instituição, não quero ferir instituição nenhuma. Qual foi o problema da igreja da Idade Média? Divorciar-se das Escrituras. Querer fazer alianças que não tinham como existir tais alianças. E aí é um dos princípios da reforma, né? Exatamente. Que deveria ser comemorada. Justamente. Né? E eu queria saudar aqui o Esdras, um dos irmãos que eu falei que ia estar aqui da família Ferreira. Que Deus abençoe, Pai Senhor Esdras. Também evangelista Vilma. Paz do Senhor, Deus amada. Abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Então, é justamente isso que eu estava falando, estava pensando, né? A gente tem um dia tão importante, um dia importantíssimo para estar comemorando, e a gente vai perder tempo comemorando um que a gente está se questionando se é ou se não é, que, né, na verdade, nós vemos pontos só negativos, né, pouquíssimos positivos. Não é uma cultura nossa, amados. Você não vive na América, não vive nos Estados Unidos, não é um feriado. Então, para que a gente pegar esse dia para comemorar, né? Tanta coisa. Mas assim, tudo bem. Ainda que se fosse uma coisa, tivesse um princípio legal, mesmo que né? fosse no nosso país. Mas estou dizendo assim, já não é nem do nosso país. Não é uma coisa ali que tá poxa, todo mundo, mesmo que estivesse fazendo, a gente também tem que se policiar, porque não, todo mundo está fazendo, só meu filho que vai ficar de fora. Mas a gente tem que saber escolher. Né? Porque aquilo que o Senhor falou não tem como a gente dar aquele jeitinho. Se é não, é não. Tem coisas que são, né, que tem como a gente negociar, não de contrário à palavra. Diz assim, mas esse daqui, ó, tá vendo? Dessa forma, tudo bem. Mas tem coisas que são inegociáveis, amado. A gente está falando aqui de práticas que são contrárias à palavra do Senhor. E outra, parece divertido. Esse negócio de gostosuras, imagina, olha que interessante, olha a estratégia do inimigo, sempre foi cativar, e principalmente as crianças, porque às vezes a gente não está muito atenta, sempre preocupando em convencer os adultos, enquanto as crianças às vezes ficam muito vulneráveis. Então o que foi? Olha que interessante, é um dia, né, falando até no padrão americano, aqui a gente não tem tanto, mas ainda tem condomínios que fazem isso. Então assim, imagine, é um dia que a criança, ela vai se fantasiar, ela vai se juntar com algum amiguinho, ela vai passar de casa em casa e vai ganhar um monte de doces. Pensa se não vai ser legal. Então, que figura aquele Dia das Bruxas tem para ela? O Halloween. Tem uma figura de um dia ruim, chato, de terror, ou tem figura de um dia bom? Não, com certeza vai gerar memórias afetivas, né? Sim, com aquilo que é ruim, até aquela fantasia, até aquela figura que parecia ruim, de terror, vai gerar nele, tipo, nossa, foi tão legal o dia que estava assim.
né? Meu pai e minha mãe da igreja, cara, ensinou que o diabo é ruim, as coisas do maligno, a bruxaria é ruim, mas a bruxaria não é ruim. Porque, cara, eu só tenho memórias boas, meu. No dia que eu me visto assim, eu ganho muito a galera, a gente, porque, tipo, junta, né, essa ideia do comer, né, do sabor, dos amigos. E, na verdade, isso sempre foi, o inimigo sempre une aquilo que Deus fez, porque todas as festas que Deus colocou como memoriais, a gente vê em Israel, sempre tinha atrelado a comida, porque é prazeroso, é marcante, traz essa memória afetiva. Então, assim, o inimigo usou essas estratégias para trazer, né, para nos fazer caminhar contrário à vontade do Senhor. Ele coloca naquilo que é totalmente deturpado e nos faz querer aquilo, né? Então a gente sabe que só vai, né, que nem hoje é doce. Se já na época que era comida, eles achavam bom, imagine que criança gosta mais do que doce. Então hoje foi transferido para o doce. Teve uma época que parece que tinha uma fome ali, então pode ser doce, tinha doce, vamos colocar o doce. Mas tudo tem um foco, né? Era justamente para atrair as crianças. Eu lembro, eu não sei se os irmãos estão nos assistindo aí, pode comentar, vocês ficam à vontade, se vocês quiserem. Mas eu lembro de uma experiência na escola, Cláudio, que o pessoal fez uma sala ambiente, né? Então, o pessoal lá acho que na época era do 8º, não sei, eles faziam Noite do Terror, não sei coisa se era assim. Do 8º, não sei o que. Eu sei que nós éramos mais novinhos, né? Então a galera fez toda uma sala temática e tava rolando lá dentro da sala, a sala bem escura, bem sinistra, e tava rolando a brincadeira, Cláudio, do compasso, tava rolando a brincadeira do copo. E aí, irmão, você imagina rolando essa brincadeira do compasso, que tem um punho de invocação mesmo, né? Tem. A do copo que tinha aí. Cara, por exemplo, eu lembro que aconteceu um lance assim muito doido, assim, da menina sair em choque, assim, ela sair em pranto, assim, sabe? Em pânico mesmo, e as outras tentando acolher. E depois pra gente ir no banheiro, com a fama da loira do banheiro. Você lembra da loira do banheiro, irmão? Você pode comentar. Eu queria saudar aqui, deixei passar desapercebido, a Dani Brito. Pai Senhor, Dani, essa família abençoada, Emerson, Ana Mel, que Deus abençoe aí vocês também, em nome de Jesus. Mas realmente, amados, não dá pra gente, é uma brincadeira de criança. Irmãos, na minha época, essa brincadeira de compasso, um menino ficou endemoniado. Então, assim, não dá pra dizer que é uma brincadeira de criança. Eu acredito que são legalidades que a gente vai abrindo. E às vezes a gente fala, poxa, meu filho não dorme, meu filho está perturbado, nossa, na minha casa ele não consegue ficar em paz, nossa, parece que tem uma opressão em casa. Mas o que está sendo feito? O que está sendo assistido? O que está sendo pregado, né? Que a gente falou de pregar. O que está sendo pregado dentro da sua casa? Então tem sim, a gente sabe que tem influência sim, a gente tem que tomar muito cuidado, amados, muito cuidado. Como a gente falou, aqui é teologia em família. A gente tenta buscar temas atuais, trazendo para a luz das escrituras, que nem a gente falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente faz uma análise, convém? Não, acho que não convém. E outra, amados, vamos arriscar pelo sim ou pelo não? Às vezes é melhor ser mais exagerado, né, mais precavido do que não, mas nesse caso eu acredito que não seria nem tão precavido, porque todos os sinais, todos os indícios apontam para uma forma negativa, né? Com certeza. E se é teologia em família, a ideia é de um retorno para as escrituras. Então, o que foi a reforma, né? Que a gente está falando dessa temática. O que foi? Porque a gente tem a mesma data, né? A mesma data que é importante. E aí a ideia é o seguinte, o que foi a reforma protestante? Quando você pergunta para muitos cristãos, e sem ofender, não me tenha como ofensivo, quando nós falamos sobre a reforma protestante, Cláudio, o que a gente percebe é um grande assim, analfabetismo histórico, bíblico, por conta da questão de, eu não sei, eu simplesmente eu vim para o Evangelho e já estava rolando do jeito que está. Mas na verdade, queridos, quando você estuda a história da igreja, como nós falamos há pouco do Halloween, Cláudio, o que você tinha? Você tinha uma igreja totalmente divorciada das escrituras, você tinha uma igreja totalmente separada das escrituras, onde tradições de homens, conceitos mundanos, essa associação com o paganismo era muito forte.
você tinha um sincretismo religioso, que é a ideia de você pegar práticas de cultos pagãos e inserir isso dentro de um contexto religioso cristão. E aí o que acontece? Você tem uma igreja divorciada das Escrituras. A partir daí, essa igreja ela começa a cometer alguns abusos. E o tais do culto pelos mortos, né? Essa ideia do culto aos mortos, dessa adoração aos mortos, e tudo isso aí vem um contexto que um dos grandes pontos da reforma, a gente fala das indulgências, né? A ideia das indulgências, você tinha que pagar as indulgências, que era um abuso, mas antes das indulgências, nós já tínhamos a ideia, né? Nós já tínhamos a ideia de que, por exemplo, por conta desse distanciamento da palavra, você já tem aquilo que a gente chama de um prelúdio da reforma, que eram, por exemplo, homens como Jerônimo Savonarola, Whitefield e tantos outros, valdenses, que começa com Pedro Valdo, ou seja, homens que decidiram voltar para as Escrituras. Isso. Eles decidiram se realinhar com as Escrituras. Por quê? Porque eles viam que a prática ou o caminho que a igreja estava tomando era um caminho divorciado das Escrituras. Então, a partir daí, né, John Hus, né, 100 anos antes de Lutero, você tem John Hus, e aí você tem essa ideia de um retorno para as Escrituras. Então, quando alguém começa a pensar em voltar para as Escrituras, a gente está falando de um contexto de uma reforma religiosa, né? E, amados, a gente está vendo que o contexto ali daquela época era bem difícil, né? Porque todo mundo estava às escuras, né? A gente vê que tudo aquilo que era lançado pela igreja, eles tinham que fazer. O que eles faziam? Eles acabavam acatando, né? Falar, se eles que entendem estão passando isso pra gente, então eles aceitavam. Então olha a importância do que aconteceu. Até porque eles não tinham acesso às escrituras. Toda a escritura ela era lida através das lentes papais, né? Isso, e era no latim. Então imagina os cultos como que eram. E justamente era o que esses homens levantados por Deus estavam inconformados. Na verdade, quando a gente fala da reforma protestante, a gente não fala em si da igreja católica. A gente fala de algumas práticas que eles estavam inconformados, que justamente o Anderson falou, que todo mundo mais ficava assim, inconformado, era justamente essas indulgências, o pagamento. Você tem que pagar para ir, para de repente um ente querido seu, que já está ali no purgatório, sofrendo, então paga para ele ter uma passagem tranquila. E aí a pessoa, imagina o desespero, né, da pessoa. Ela, poxa vida, meu Deus, o meu ente querido depende de mim. Então eles vendiam bens, eles faziam o que não podiam, né, o que podiam e o que não podiam para pagar essas indulgências. E sempre ficava faltando, né, porque imagina. O que você tinha era um abuso de poder em nome de Deus, né? Era um abuso de poder em nome de Deus. Então, quando você está divorciado das Escrituras, facilmente você é engolido por qualquer sistema, né? Isso. Até o Esdras faz um comentário, né? As empresas, elas criam todo um ambiente corporativo nessa ideia do Halloween. Você tem o escritório todo decorado, bruxas, fantasmas. Mas se você não tem informação do que é, e você não tem uma informação bíblica, você acaba se envolvendo. Sim, porque, amados, é divertido, é legal. Vamos dizer assim, é legal de verdade. É bacana, você não está fazendo nenhuma maldade, porque a pessoa em si realmente não está fazendo nenhuma maldade. Só que ele não tem noção de tudo aquilo que envolve, né? Todo envolvimento tem de todas as coisas. Tem pessoas que sabem o que estão fazendo e que estão fazendo realmente, como o Anderson disse, fazendo rituais e coisas macabras. Então tem muito envolvimento, tem muitas coisas no meio de tudo isso. Tem aquele que não está fazendo por nada disso, tem o que está. Mas o dia em si, né, como a gente já falou, já diz tudo. Mas com relação à reforma protestante, amados, a gente está aqui para falar dessa importância, porque muitas vezes a gente perguntar para os nossos filhos, né? O que comemora dia 31 de outubro? Eles são tão bombardeados, amados, é série de TV, são desenhos, tudo que eles assistem, assim, deixa tudo muito legal. Tanto que quando tem alguma série, algum desenho que fala de Halloween, eu já até falo, a gente tira. Por quê? Porque o meu filho vai ficar com medo? Não, não é nem isso, porque eles vão achar muito legal isso. Porque não é ruim, mas ela não tem entendimento para discernir o que é e o que não é.
Então, até que ela tem idade para discernir, ela vai achar que aquilo é o máximo, que aquilo é super legal. Então, que a gente, como adultos, como a gente tem um entendimento, vamos ensinar para eles, né? O que foi a Reforma Protestante? Eu sei que parece até menos interessante, né? Que se a gente fala do Halloween, tem toda aquela diversão. E fala da Reforma Protestante, vai trazer um contexto histórico que eles talvez não entendam. Mas tudo a gente tem que ser criativo e tentar, né, trazer um atrativo, porque é super importante mesmo. Né? Se não fosse por esses homens de Deus, como o Anderson falou, a gente fala muito do Martinho Lutero. Mas antes deles tiveram muitos outros que foram mortos, né? Se tornaram mártires, né? Com certeza. Eu queria dar boa tarde ao pastor Pedro. Deus abençoe. Glória a Deus. Pai, Senhor, pastor, essa família abençoada. Saudade de vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Cláudio, dentro disso que você está falando, essa ideia da gente tentar trazer esse contexto dos nossos filhos, é porque assim, quem aprende com a história, eu sei que quando a gente fala de história parece uma coisa meio, né, maçante e tal, mas quem aprende com a história evita os erros do passado. Isso. Essa é a verdade. E você constrói a partir de alicerces, né, de coisas que foram sadias. Então, a reforma, na verdade, em si, vamos falar da luterana em si, né, com Lutero, ela tem a sua base não num contexto, por exemplo, assim, de afronta, mas assim, pensa, o Lutero, ele na sua história, né, na história do Lutero, ele vai estudar, né, para ser um monge, e aí o cara era um crânio, ele torna-se um professor da universidade, começa a lecionar Salmos, começa a lecionar Romanos, os Gálatas, Hebreus, e aí você tem uma igreja já num declínio espiritual, uma igreja distanciada das Escrituras. Então, quando o Lutero começa a estudar as Escrituras, e principalmente a carta aos Romanos, porque o Lutero era alguém que se cobrava muito. Isso. E aí ele lê lá em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé, em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero entende isso, que é a fé, que eu não preciso mais nada a quem dá fé, daquilo que é a vida em Deus, ele então, influenciado, óbvio, pelos irmãos de vida comum, né, os monges, toda essa ideia, ele já tinha tido uma boa educação e todo esse contexto, ele começa o quê? Quando ele vai fixar, né, na porta da Catedral em Wittenberg, né, em 31 de outubro, olha que interessante, 31 de outubro de 1517, ele tinha um propósito, Cláudio, não de contrariar a igreja. Qual que era a ideia dele? Era que os irmãos, tipo, gente, ó, vocês podem se libertar, não precisa pagar essa indulgência. Eu descobri nas Escrituras. Era esclarecer com relação ao valor das indulgências. Realmente, se você for ver todas lá, ele não queria, você vai ver, ele cita, olha, não quero que vocês sejam ludibriados. Então ele vai citando, ele vai trazendo esclarecimento ao povo. Porque assim, o povo, ele começou a encher as igrejas porque eles entendiam a forma que Lutero falava. Ele não tentava de maneira nenhuma, né, esconder o que a palavra trazia. Então foi onde o povo começou a abrir os olhos e perceber. E é onde aconteceu, né, de ele colocar essas 95 teses. Imagine que não causou. O povo estava sofrendo por essa imposição, que praticamente era imposto. Sim, sim. E tinha, né, tinha uma intenção por trás. Você tem no auge a construção da Catedral, né, de São Pedro. Então, tudo isso estava sobrecarregando o povo. Então, a ideia do Lutero, né, e até o Esas compartilha conosco ali também, né, o Lutero, ele decide colocar a palavra diante do povo. É assim, cara, eu me libertei pela palavra e eu quero que vocês também sejam libertos pela palavra. E o que é interessante, né, a ideia dele não é confrontar, mas confrontou. Porque ele abriu os olhos do povo naquilo que alguns da igreja justamente sabiam que era verdade, que não, mas que falou, a gente tem que ganhar dinheiro deles de alguma forma, já que eles não sabem, então vamos nos aproveitar disso. Então ele acabou trazendo a verdade e bagunçou com o interesse da igreja, né? Então, e isso é tão importante, querido, porque, por exemplo, assim, não é um contexto de história apenas eclesiástica, a gente não está estudando aqui só a história da igreja. Isso é um contexto tão importante que mudou o mundo da época. Ele entrou no livro de história mesmo, né? Nosso secular. Porque assim, Cláudio, é interessante que o Lutero, ele vai se tornar o quê? O tipo do cara que alguns reinos, alguns príncipes da época precisavam. Porque eles estavam sobre o domínio da igreja medieval. Né? Não estou dizendo da igreja de Cristo, a igreja
pautada nas Escrituras. Estou falando da igreja que se divorciou das Escrituras. Não a instituição, não estou falando da instituição, mas de líderes que estavam à frente que se divorciaram das Escrituras. E isso, queridos, isso você vai ter tanto na pseudo-evangélica, né, que se distanciou das Escrituras, isso. Leva o nome de protestante, mas está longe das Escrituras. Estou dizendo da igreja mesmo, não a igreja de Cristo na Terra, a igreja que o homem constituiu sobre o seu império. Que os interesses, né, naquele momento era o poder, era o financeiro, deixou, né, muito tempo atrás de ser algo para Deus, né? Não, a Bíblia já não torna-se mais regra de fé e prática, aí você começa a ter um problema. Isso. Então, o que acontece? O Lutero, ele vai ser convidado para se retratar, mas você vai ter alguns príncipes da época que precisavam de um homem como Lutero, porque eles também não aguentavam mais ser subjugado pela igreja medieval. Que tinha todo o poder, né? Por conta de que se alguém pensasse diferente, você tinha fogueira da Inquisição. Tinha um problema muito sério. Você tinha excomunhão. Então, príncipes eram excomungados. E se uma nação inteira fosse excomungada, nada do que foi feito naquela nação teria valor. Eles tinham muito medo disso, né? Então, aí o que acontece? O Lutero, ele vem com os 5 solas, né, da reforma, né, Cláudio? Os 5 solas, que é a ideia do sola fide, né, que é latim, né? Isso. Sola fide, sola as escrituras, sola Christus, sola gratia e sola Deo glorias, né? Que você tem sola fide, somente a fé. Por que somente a fé? Né? Por que eles falavam isso, somente a fé? Porque, na verdade, no contexto da época, a fé só tinha validade se viesse acompanhada das indulgências, Cláudio. Exato. Isso é um erro, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem? De vós, é dom de Deus, glória a Deus. Então era um meio de trazer o povo de volta para as Escrituras. Então, assim, por quê? Porque no contexto da época, só a fé não bastava. Eu teria que pagar as indulgências, eu teria que fazer isso, aquilo. Eu não tinha acesso às Escrituras. E é tão interessante, a igreja era muito apelativa. Por quê? As pessoas morriam de medo do inferno, das coisas do diabo e tudo. Então, o que eles faziam? Traziam isso muito forte. Então, se você for ver os vitrais das igrejas, as pinturas, elas tinham todas essas figuras, né, de as pessoas caindo no inferno, de coisa. Então imagina, você está dentro da igreja, está ali ouvindo que você precisa pagar a indulgência, tanto por você como para aquele seu parente que já foi. Então você ficava imaginando. E fora que eles traziam teatros, eles faziam justamente figurando, trazia a figura de um diabão lá, e a pessoa que tinha morrido caindo nas garras dele. Então eles traziam toda uma dramatização para deixar as pessoas ainda com mais medo, e elas fariam o que fosse necessário para pagar essa indulgência, né? E é interessante, meus irmãos, que é nesse contexto que nasce a ideia do diabo com chifre, com o feioso lá, com essa que ideia era justamente para apavorar mais ainda, né, o povo. Essa ideia do, né, e aí os camponeses, né, não tinha o conhecimento bíblico, não tinha leitura, então pagava-se indulgências, fazia. Se você for observar o relato histórico, Cláudia, não é a história toda, a gente não tem tempo para isso. É muita coisa, é só um panorama, e o panorama do panorama. Mas só para a gente entender o que acontecia nesse momento, no né, dia na igreja. 31 que a gente pode comemorar. Então, o que acontece? Você tinha o John Tetzel, né? Isso. Que ele vinha, comprava indulgência, e ele causava esse terror. Ele foi responsabilizado em angariar fundos para a igreja de qualquer forma, né? De fazer com que ele pegasse o maior número de indulgência. Então ele trazia um drama, ele trazia um peso, né? Um terror na igreja, pregando sobre isso, né? E o povo não conhecia a palavra. Aí o Lutero vem, né? O sola fide, ou seja, a fé é suficiente. O justo viverá pela fé. Você não precisa pagar nada, você não precisa pagar promessas, não precisa fazer isso. Já pensou como o povo se sentiu mais leve? Porque assim, enquanto o John Tetzel falou que ao tilintar da moeda no fundo da caixa que eles colocavam, você está liberando o seu ente querido do purgatório, né? Então imagina, meu Deus, eu preciso. Aí de repente eles ficam sabendo através, né, do Lutero que não era assim. A fé é suficiente. Aí o Lutero vem e fala assim, sola as escrituras, ou seja, somente, né, o sola, né, somente ou apenas, né, pelas escrituras. Então, quando ele vem apenas pelas escrituras, sabe o que ele está batendo de frente, Cláudia? Com a tradição.
Por quê? Porque ainda hoje, né? Mas na época era muito forte, assim, as escrituras, elas têm o seu valor, mas a tradição, muitas das vezes, ela estava acima das escrituras, era colocada acima das escrituras. Então você tinha o contexto das bulas papais, e óbvio, a cada mudança, e dependendo do papa que assumiu o poder, você fazia alteração nas bulas papais, que eram escritos de homens, mas trazia-se o quê? A ideia de que o papa era o representante, né, uno de Deus na terra, o representante, e aqui eu não volto a dizer, nós não estamos falando, nós estamos dando um relato histórico, não estou falando contra a instituição, não estou querendo ferir a fé de ninguém, apenas trazendo um esclarecimento histórico. E aí o que acontecia? Você teve homens que foram piedosos, teve homens que foram piedosos, que lutaram mesmo pela vida das pessoas, foram fiéis mas ao também Senhor. Vocês teve homens que foram amantes do dinheiro, da riqueza. Então, essa alteração da bula papal ou da tradição que era colocada acima das escrituras, o Lutero vem e diz assim, não, somente as escrituras, ou seja, vamos ficar com aquilo que é a palavra. A ideia do Lutero, gente, vamos voltar para as escrituras. Toda transformação, toda cura, ela vem por meio da palavra, né? Ela vem por meio da palavra. E aí já ele agrega o terceiro ponto, que é solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Isso. Por quê? Porque o homem era adorado também, né? O homem, imagens, tanta coisa. O homem, quando, né, o pessoal colocava como uma imagem depois, né, passado, nossa, ele foi... E realmente tinha homens bons, mas não dignos de ser adorado, né? Não, e não precisava disso. O que acontece, por exemplo, a gente quando dá a história da igreja, a gente fala né, do São Francisco, cara, foi um cara espetacular. Se você estudar a história dele, e eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, jamais ele gostaria de ser adorado. Não. Né? Jamais ele gostaria de ser adorado. Então você tem muitos homens, né, os próprios apóstolos, que a própria Bíblia diz que adoração somente a Deus. E a gente tem um texto lá de Apocalipse, o próprio João, que hoje é adorado, você tem lá Apocalipse, não me fala a memória, Apocalipse 19, depois eu vejo com calma, mas quando ele está tendo a visão do Apocalipse, um anjo aparece para ele, e ele se prostra, né, para adorar o anjo. Aí o anjo diz para o João assim, ô João, não, eu sou conservo teu, não, adore somente a Deus. Então, o próprio João, você vai ver, por exemplo, o Pedro, quando ele cura, por intermédio do poder de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, quando ele cura o paralítico lá, a porta formosa, e o povo vem adorar ele, e fala assim, eu não fiz nada não. Não fiz nada não, foi Jesus. Então, até quando vai na casa de Cornélio, né, que ele vai se prostrar, não levanta, que nós somos homens como vocês, né? Cornélio, justamente, eu falo, não. Então, o Lutero vem no solas Cristo, ou seja, somente a Cristo, adoração, somente a Cristo. Isso não tira o mérito desses homens, né, dessas autoridades que surgiram, foram grandes como a própria, né, a gente cita, né, o louvor que a Maria tem, a atitude da Maria. Isso é louvável. Né, de aceitar esse chamado de Deus, de ser a mãe do Salvador. Cara, isso é espetacular. Ou como também mulheres, como existiram na face dessa terra, como a Madre Teresa de Calcutá. Piedosa, né? Piedosa. Então, só que a adoração somente a Cristo. Então, a ideia de um retorno para as Escrituras, né? E aí você tem o sola gratia, né? Que é somente pela graça. Glória a Deus. Por que ele trabalha essa ideia somente pela graça? Porque justamente, né? A cobrança de indulgência era para a salvação que eles pregavam. E a salvação é só pela graça de Cristo, né? E aí que entra essa questão, Clau. Por que a gente está... Irmão, isso é o resumo do resumo do... Irmão, a gente tem, por exemplo... Eu, quando faço um resumo da história da Reforma, são 2 aulas de 1 hora e pouco cada um. Então, é o resumo. É um assunto muito vasto, né? Então, se você quiser depois conhecer melhor, você entra em contato conosco. Mas olha que interessante, Clau, dentro disso que a gente está falando, essa questão do que somente a graça. Por que a gente está falando do dia 31, comemorar isso? Irmãos, é onde a igreja, ela volta às Escrituras.
a gente volta a trabalhar essa ideia da fé, de buscar o Senhor, de amar as Escrituras. Contato com Ele, Você sabe que a nossa herança hoje tem tudo a ver com a reforma. Por exemplo, independente de você é de uma igreja reformada, se é calvinista, se você é arminiano, a nossa discussão não é essa. Mas a nossa herança é tanta desse contexto que quando alguém desenvolve um trabalho nas escrituras, ou um trabalho na igreja, ou vai falar alguma coisa, você fala assim, mas espera aí, você tem respaldo bíblico? Só essa ideia nossa... Ela já vem desse momento, por exemplo, né? E é tão interessante, o Esdras tinha comentado também, né? Que foi quando o Lutero decidiu publicar a palavra, que eles tiveram os olhos abertos, né? E mudanças. E a palavra gera mudanças. E hoje, amados, se a gente for olhar, não é que precise de uma nova reforma, é que a gente precisa voltar para as Escrituras. Porque o que acontece? Se a gente for olhar hoje, muitas pessoas têm 500 Bíblias em casa, mas quantas realmente leem a Bíblia, ou buscam o conhecimento da Bíblia? Quantas pessoas não tentam vender coisas para dizer, olha, se você comprar isso, você vai ser abençoado. Se você comprar aquilo, Deus vai te prosperar. Olha, sua cura, se você... Então a gente vê que parece que tem coisas que estão voltando. As pessoas não estão buscando a palavra, estão fora do conhecimento, né? Está sendo pregado em alguns lugares coisas diferentes, a pessoa está sendo iludido. Então a necessidade de nós sempre nos lembrarmos, esses 5 solas é de suma importância. Então, de coisas que a gente vive, a gente tem que sempre estar olhando, é pela fé? É pela Escritura? É pela palavra? Não, somente Cristo, a graça, né? Então, assim, somente a Deus a glória. Então, a gente tem que começar a voltar, buscar a palavra de Deus, realmente se libertar, porque o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de acreditar em coisas que ele pode apalpar. Então, se falar, vou vender tal coisa para você ser abençoado, nossa, a pessoa já de cara ela quer. Então, o ser humano sempre teve essa necessidade de achar que ele é participante na salvação, né? E eu acho que isso foi uma das causas de eles acreditarem que realmente precisavam pagar para a indulgência. Quando, na verdade, Jesus disse, não, eu paguei o preço, vocês me recebem, e a partir desse momento, é pela graça. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre se sente participante, né? E é justamente o quinto ponto da reforma, né? Só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória. Porque quando você desconhece disso, dessa ideia da graça, você começa pelo caminho da idolatria, né? Ou você adora homens, que dentro de um contexto protestante, a gente tem muito culto à celebridade. Antigamente, você tem o culto às divindades, né? Mas hoje você tem culto às celebridades. Então, o pastor fulano de tal, ele é a celebridade, a fulana de tal é a celebridade, e tudo isso só prova o quê? Um distanciamento das Escrituras. Nós precisamos estar firmado nas Escrituras, alicerçado nas Escrituras. Então, trazer a ideia do dia 31 aqui, Cláudio, levantar essa polêmica, é dizer o seguinte, por exemplo, a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece as nossas raízes, o porquê nós estamos aqui, o porquê você tem um exemplar da Bíblia nas suas mãos, que, na verdade, muita gente morreu para que isso acontecesse. Muita gente realmente morreu. Houve um contexto da guerra, né, de uma grande guerra, que houve também um protestantismo, também, infelizmente, por conta dessa briga, virou uma guerra santa, né? Se distanciaram do Senhor, né? E infelizmente a gente não conhece a nossa história. Aí a gente pega não nessa valoriza, data, né? Você pega nessa data e, como você falou, não é a nossa cultura, não é a nossa história, não tem a ver com a gente está se vestindo de monstro. Se vestindo de monstro, e mal sabe que, cara... Teve algo tão importante, né? Nessa data, né? O irmão Carlos colocou aqui, ó, pegar trechos específicos da Bíblia e tomar decisões embasadas nele. Realmente é complicado, né? A gente tem que ter um conhecimento amplo, né? Buscar cada dia conhecer mais a palavra do Senhor, porque senão a gente está sendo enganado. A gente vai ser enganado por pessoas, que hoje tem pessoas que formam heresias por conta disso. Ele realmente, se você for ver a maioria das heresias, elas têm um trecho bíblico. Então a pessoa, o que? Ela se ilude, não, olha, mas tem a Bíblia ali, né? E como nosso irmão Carlos disse, né? Texto sem contexto, ele é pretexto para a heresia. E aí você tem, por exemplo, você não tem a Bíblia como palavra de Deus. Eu uso trechos da Bíblia para justificar
certas práticas, aquilo que eu acho, né? Então, aí por isso que eu disse, não sendo ofensivo, a gente tem o quê? Um analfabetismo bíblico histórico. Então, eu tenho toda a ideia hollywoodiana, que é a ideia justamente nós somos americanizados, né, irmão? Não tem jeito, nós somos americanizados. Então, assim, eu estou celebrando algum tipo de festa que ela tem um fundo pagão, que ela tem um fundo até satânico mesmo, né? Festas satânicas. Mas uma data tão importante como essa passa desapercebida. E o detalhe, Cláudio, passa desapercebido nas igrejas. Eu não estou falando fora, nas igrejas. A gente nem lembra. Né? Você tem lideranças que, infelizmente, e eu não quero aqui ser ofensivo, como eu já disse, mas que passou batido. Exato. Passou batido, uma data tão importante antigamente, como essa, por exemplo, a gente falando de datas importantes para a igreja, né? A gente tem em novembro, acho que é o segundo domingo de novembro, tá vendo? Estou em falha também. Temos o dia da Bíblia. E antigamente a igreja saía até com fanfarra nas ruas e mostrando a importância da Bíblia. Né? Nas escolas bíblicas dominical fazia-se até teatro, você tinha, né, se fazia gincanas, e hoje a gente nem lembra mais disso, e a gente está pegando tradições de outras culturas, de outras coisas que não são importantes e esquecendo as nossas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amados. A gente tem que olhar qual é a causa. Que causa eu estou defendendo aqui? Então, porque para ver se é válida ou não, né? E diante disso, amados, que você lembre na sua casa também, para os seus, compartilhe o que você puder. Lembrando que nós estamos aí 504 anos de reforma protestante. Isso é para a gente dar glória a Deus. Falar, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Eu tenho um exemplar da Bíblia Sagrada. Já pensou, amados? A gente com tanta conta para pagar, tem que pagar indulgência? Misericórdia. Né? E ainda não valendo de nada, vivendo aquela miséria, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter essa presença gloriosa do Espírito Santo, porque a gente já está andando no escuro, errantes, tão difícil. E hoje nós temos, a gente lê a palavra, a gente vê ali o Senhor nos ensinando cada dia. Isso é importante demais. E é tão interessante nós estudarmos sobre isso, porque, como eu disse, né, a Cláudia ela fez essa introdução do que é a ideia do Halloween, né, dentro do seu contexto histórico. A igreja ela faz essa cristianização. E aí, qual era o dia de finados, na verdade? Ele também tem um ponho lá histórico antigo, Cláudia, que era de celebrar os mártires. Que não era uma coisa ruim dentro da igreja primitiva. Sim, olha que interessante. Santo, né? Quando você celebrava os mártires, você celebrava os cristãos que morreram até no Coliseu, cristãos que morreram pela causa de Cristo, né? E dentro do contexto da história da igreja, alguns deles celebravam sim o dia da sua morte como a sua data de nascimento, né? Que tipo, agora eu estou revivendo para Cristo. O problema de tudo isso é quando você começa a distorcer as coisas e entrar um punho do interesse humano, porque aí entra aquilo que nós falamos. Eu começo a pagar indulgência pelos mortos e aí nasce a ideia do purgatório, embora o purgatório eu teria que te explicar uma aula inteira. É bastante coisa. Né? Mas você tinha um conceito do purgatório, Cláudia, como uma antessala, né? Então você... Só que o purgatório, a ideia do purgatório, ela era existente até no contexto antigo, mas assim, não de um purgatório de sofrimento. Me foge agora a liderança da igreja da época medieval que impôs isso, mas aí o purgatório começa a ser ensinado como o fogo do purgatório e tal, e para você tirar o seu ente querido de lá, que ele está morto, você tem que pagar essa indulgência. E aí começa todo esse apelativo aí que, né, só você estudar a história você vai ver que foi uma coisa muito prejudicial. Exatamente, e foi muito marcante, amados, para a igreja. Então, por isso que nesse dia a gente está colocando, amados, esses dois temas que são de suma importância, porque eu sei que talvez você está aí, puxa, já participei do Halloween, puxa, eu não lembrei da Reforma Protestante, nossa, eu nem sabia que era isso. Mas não se considere aí tão culpado, porque eu creio que, graças a Deus, ainda há tempo, né? Para a gente está sempre, como o Anderson disse, a gente está em reforma. Então, cada dia a gente está crescendo mais, eu creio. A gente só não pode regredir, amados. Tem que progredir. Então, eu creio que esse conhecimento veio para todos nós para somar.
para nos elevar mais, para a gente aprender a valorizar o que temos hoje e também para a gente não se colocar em temas que não são aquilo que agrada ao Senhor. Né? A gente está falando aqui hoje do Halloween, mas quantos outros temas também, que às vezes nossos filhos, né, ou nós mesmos, a gente fala muito dos filhos por conta do contexto escolar, muitas vezes são propostos aos nossos filhos. E aí você, como pai e mãe, servo do Senhor, vai fazer uma análise. Peraí, convém? Como que é isso? Será que eu estou sendo um religioso? Isso. Né? Não quero ser exagerado, não quero ser extremista, né? Mas nem para um lado nem para o outro. A palavra de Deus fala do equilíbrio sempre, da temperança. Temperança, mas assim, qual que é o parâmetro para isso? É a opinião das pessoas? Não, é a palavra de Deus. Amado, sempre. O nosso parâmetro vai ser sempre a palavra de Deus. Porque hoje a gente está no mundo, amado, que como a gente sempre fala, né? O Rui Barbosa mesmo dizia, parece que o errado se tornou certo, o certo errado. Então, como que a gente age no mundo assim? Quando a gente fala que o honesto, ele tem vergonha hoje de ser honesto, porque ele, né, de repente, debocham dele. Então, a gente tem que sempre olhar para a palavra de Deus, né? Que embora ela seja antiga, ela é muito nova, ela é muito atual. Já falava de tudo isso que a gente passa hoje, já tem na palavra do Senhor. Então, sempre voltemos à palavra. É a ideia, né? Então, o que nós estamos te dando aqui procure estudar a origem, né? Origem. Isso. Então, como nós já falamos, querido, é legal. Para criança, eu acho que é algo fantástico. Porque, vamos pensar aqui. Primeiro que é o dia que não tem aula. Você vai para a escola para brincar. Cara, eu lembro da minha época. Tudo que a gente não quer é que tenha alguma aula, né? Algum conhecimento, a gente quer brincar. Você vai ter aula vaga, aí você vai ter o seu amigo lá fantasiado. E hoje, óbvio, né? Tem aquele que vai de bruxinha, aquele que vai de vampiro, mas na maioria das vezes, a molecada pega lá coloca uma fantasia. E agora mais que essa série aí, capaz que me apareçam, né? Round Six, né? Vai aparecer de bonecão lá, né? De bonecona. Mas enfim, qual que é a origem? Qual que é o princípio que está por trás disso? Então, é uma festa de uma cultura celta, que tem todo um contexto, que tinha uma invocação de espírito, e ainda hoje é muito forte nessa ideia de abertura de portais, que é o dia próprio para fazer os rituais, onde o ceifador, né, o Senhor da morte, ele tem o livre acesso. Começou justamente com uma festa para esse rei dos mortos. Então a gente já vê que já o começo já não prestou, amados, e cada vez a gente vê que vai sempre decaindo, né? Então, assim, o negócio não é interessante. O que a gente tem que se apegar, amados, sempre quais são as festas que a gente deve comemorar? A gente falou até na semana passada daquilo que o Senhor colocou de responsabilidade nos pais, de falar da palavra, né, para os filhos, quer sentados com ele, quer andando pelo caminho, quer deitados ou levantando. Então, nossa incumbência é justamente ver isso. Uma festa super importante, a Páscoa. Quando for a Páscoa, amado, faz uma festa na sua casa, faz um banquete, né? Realmente, mas eu tô... Não, amados, usa a criatividade, agora nós vamos ter o Natal. E eu creio que, se Deus quiser, a gente pode fazer um tema aí também falando sobre o Natal, que é super importante. Como eu fazer para o meu filho Natal? Amados, é muito importante que você dê realmente que seu filho não passe mais nenhum Natal sem saber o que é o Natal. Que ele saiba, não, é o nascimento de Jesus. E é onde Jesus, a gente tem que cantar parabéns para Jesus. Então, vamos pegar realmente as datas importantes para que os nossos filhos estejam ali desejosos pelas coisas de Deus. E viver na bênção. E celebre a reforma. Pare para meditar, para orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor usou homens que eram fiéis às Escrituras, que quiseram voltar às Escrituras. Do slogan da reforma, né? Voltemos às Escrituras, isso, né? Exatamente. Voltemos às Escrituras, essa é a nossa proposta. Exatamente. Então, assim, se hoje está fácil para a gente, né? Assim, ter um exemplar da Bíblia, ter tantos livros hoje, né? Que a gente tem aí como recurso, é porque algum dia pessoas, homens de Deus, mulheres, sofreram, né? Para que isso acontecesse, chegasse até nós. Amém. Nós estamos chegando ao término, né? Chegamos ao término. Foi um tempo especial. Eu sei que é um tema um pouquinho mais polêmico, né? É mais informativo, né, Cláudio? Mais informativo. A gente até relutou com relação a isso, mas sentimos a necessidade, porque nós temos famílias, temos filhos, temos sobrinhos, temos amigos, e
E às vezes a gente não conhece a nossa história. E a gente se envolve com uma história que nem é nossa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Professor, né? Como que eu faço? Cara, quer fazer uma festa? Faz a festa dos discípulos, sei lá. Dá para ser feliz, irmão. Dá para brincar, dá para inventar um monte de coisa, né, Cláudio? A gente faz festa da pizza, a gente faz festa de tanta coisa, né? Dá para fazer um monte de coisa. Mas uma coisa, coloca sempre o foco, é sempre para incentivar, trazer os nossos filhos para amar o Senhor, para olhar para as Escrituras, para valorizar isso, entendeu? Porque tem um propósito cada uma dessas festas. Tem um propósito. E que a gente tenha propósito naquilo que a gente faz. Não seja só, vamos fazer um dia para festejar. Festejar o quê? Não sei. Não. Coloca um propósito que eles possam enxergar. Nossa, que maravilha. Nossa, eu não sabia que era tão legal assim as coisas da Bíblia. Então vamos trazer realmente essas coisas de Deus para serem vivas dentro da vida dos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. Uma criança que você exerce influência sobre ela, aproveite. E não só a criança, amado, é pra gente. Os adolescentes também estão sendo aí bombardeados. Eu acho que hoje vale para todo mundo, né? Amém. E que Deus levante novos Luteros, novos homens e mulheres de Deus. Dos nossos tempos, né? Contemporaneizando aí. Né? Amém. Que Deus abençoe. Né? Deus abençoe. Vamos orar, Cláudia? Amém, amados. Deus abençoe cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este programa, te agradecemos, ó Deus, por mais uma live, cada um dos irmãos que estiveram conosco, Pai, que o Senhor possa ajudar, orientar, Deus, nos ajudar, Pai, a fazer o melhor, né? Visita cada lar, cada casa, e que nós vamos crescer na graça, no conhecimento do Teu Espírito, através da Tua palavra, Deus. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Abençoe. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Santos, espero que esteja tudo bem com você, que a graça e que a paz do Senhor esteja aí sobre a sua vida, onde você estiver. Vim aqui para te apresentar, sou representante do Instituto Ministrando para Transformar Vidas e vim aqui te apresentar uma oportunidade. O Instituto Ministrando para Transformar Vidas nasceu no coração de Deus. O nosso intuito é que as pessoas conheçam mais da palavra do Senhor e nós vimos que havia uma dificuldade, muitas pessoas desejando conhecer mais os cursos com alto custo e tendo que comprar outros materiais, além do valor da mensalidade. Então Deus colocou esse curso no nosso coração e é o que eu quero te apresentar hoje. Hoje nós dispomos desse curso médio em teologia, tá? Você vai fazer por apenas R$ 80 mensais. Eu estou mostrando aqui para você todas as disciplinas, são 30 disciplinas incluídas nesse curso. Nós temos 3 modalidades para esse curso. Presencial, para você que de repente consegue ir até o local. Nós temos hoje 2 núcleos de presencial, são aulas semanais. Se você tiver interesse, depois eu vou mandar o telefone e você entra em contato conosco. Hoje nós temos os polos em Emelino Matarazzo e no Parque Alvorada em Guarulhos, tá? São aulas semanais. Temos aqui o semipresencial também, são aulas presenciais a cada 15 dias. Na semana que não tem aula presencial, nós enviamos a videoaula. Tá? Damos todo o suporte em qualquer uma das modalidades. E o EAD, que é totalmente à distância, online, onde nós enviamos toda semana as videoaulas com relação a cada um dos conteúdos. Fazemos também o acompanhamento em qualquer uma das modalidades, o aluno pode entrar em contato conosco a qualquer momento para perguntar, está lendo a apostila, assistindo uma videoaula, surgiu uma dúvida, pode entrar em contato conosco através do plantão Tira Dúvidas, que a gente vai estar tentando sanar a dúvida do aluno, ok? Quais as vantagens de ser um aluno do Instituto Ministrando para Transformar Vidas? Dentro desses R$ 80 mensais, tá, que é um valor promocional, eu tenho plantão Tira Dúvidas, como eu já mencionei, através do canal do WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco e falando, olha, estou com uma dúvida com relação a isso, que a gente vai estar tentando esclarecer. Dentro desse valor também você já dispõe do material didático, um conteúdo muito abrangente, muito bom, você vai ver que vale muito a pena. Não vai precisar, além desses R$ 80, eu preciso dispor de algum outro valor mensal ou vou ter alguma surpresa no meio do curso? Não. Nesses R$ 80 mensais, você já tem o material didático incluso, que é o que nós estamos mencionando aqui. Tem direito às videoaulas. Mas eu sou um aluno presencial, posso assistir às videoaulas? Pode assistir às videoaulas para reforçar o conteúdo que você está assistindo. Quem é um aluno semipresencial? Mas mesmo na semana que eu vou assistir a aula presencial, posso assistir a videoaula? Pode. E quem é EAD vai estar sempre recebendo as videoaulas. E no final, na conclusão do curso,
o aluno recebe o certificado de conclusão do curso. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vai ser bênção para a sua vida. Então, qualquer dúvida, caso queira se inscrever, comece já. As matrículas estão abertas, tá? E, na verdade, esse valor da mensalidade, você começa pagando